E o que a gente pode verificar mais na linha de pressão? Bico injetor vazando. Tá? E o que mais que a gente pode testar da integridade da linha de combustível? Pressão, certo? Ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho aqui um regulador, né? Que esse regulador é na flauta e as pessoas não testam muito esse cara. E eu já vi esse cara furado e arrastar o combustível para dentro do coletor e o carro fica lá horrível. E já vi também a questão do regulador aqui está com problema, ou ele se deslocar e o carro ficar ruim para andar, para pegar e a pessoa não ir lá e prestar atenção na questão da pressão. Então eu tenho o que? Eu tenho um manômetro, existe carros, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque quando você vai medir a pressão de bomba, nunca mede a pressão de bomba para carro que tem um regulador no tanque, na bomba, não meça a pressão direto aqui. O correto é você medir na saída da bomba. Fica atento com isso. Uma outra coisa importante, eu preciso o quê? Eu preciso aproveitar o meu manômetro, né? Eu tenho vários adaptadores para que eu possa fazer lá o teste da linha de combustível. E eu preciso ter só o manômetro para medir a pressão? Não! É aí que muita gente apanha, principalmente em carro flex. Por quê? Porque a pessoa mede a pressão e não mede a vazão. Já vi muita gente apanhar com carro flex. Ô, Pedro, o seguinte, tô com um carro aqui falhando, cara, e às vezes é carro que eu não tenho assim, nunca cheguei a mexer de linhas coreanas, esses carros, né? Tá, o que tá acontecendo? Cara, o carro não vai. Cara, como é que tá a mistura? Ah, Pedro, eu tô achando que a mistura tá pobre, cara, mas eu troquei a sonda e não adiantou. Claro que não, a sonda tá pobre porque tá tendo uma mistura pobre. Não é porque você tem um problema na sonda. E o porquê que a mistura tá pobre? Vamos ver então o que a gente tem que fazer para saber? Vamos. Cara, como é que tá a bomba de combustível? Não, eu medi. A pressão de combustível tá boa. Boa quanto? Ah, 3 quilos. Cara, quanto que tá a pressão da bomba? Aí a maioria desses carros não se mede em quilo, mede em bar. Quanto que tá de pressão? Ah, eu medi, tá com 1,5 bar, 2 bar, 3 bar. Cara, mas você já levantou? É esse o valor de pressão que manda o carro? Eu peguei um outro aqui, medi, o carro tá com esse mesmo valor. Cara, e a vazão? Quanto que tá a vazão de bomba? Não, isso eu não medi. Então vai lá, mede. Existe uns manômetros, pessoal, que ele é digital e ele mede a pressão e vazão simultâneo, ao mesmo tempo. Já ganha tempo. E por isso que é importante, nesses casos, você colocar o manômetro lá na saída da bomba, porque ali você já mede a vazão e a pressão. Se eu tô com a vazão baixa ali, ó, lá na saída da bomba, você já mata o quê? Você já mata que a sua vazão tá baixa, você pode ter o quê? Você pode ter problema de bomba, você pode ter problema de filtro, ou você pode ter problema de bico injetor. Então, quando você vê a sonda trabalhando muito pobre, principalmente em carro flex, o que acontece? As pessoas já acham que é o quê? Sonda, vamos limpar os bicos. Limpou os bicos, pode ser os bicos, bem legal. Mediu a vazão da bomba. O que tem de errado? Só a pressão tá fora? A pressão tá boa? Tá, a pressão tá boa, mas é a vazão. A vazão é a quantidade de fluxo de combustível percorrida pela linha de combustível. Então deixa eu te dar um exemplo aqui, simples. Quando você abre a torneira lá da rua lá para lavar o teu carro, que você coloca a mangueira lá, tá? Coloca a mangueira lá para lavar teu carro. Você vai lá, abre a torneira. Beleza. Se eu tiver pressão na rua, legal. Se eu tiver pressão e não tiver água, eu vou conseguir lavar o carro? Não, só tem pressão, não tem água. Se eu tiver água e não tiver pressão, eu vou conseguir? Não, porque a água não vai circular pela tubulação. Então, o que aquele relógio faz, né? Aquele reloginho lá, ele mede o quê? Ele mede o fluxo, né? Ele mede o que? A vazão de água que está passando pelo registro. Então, é a mesma coisa que nós temos que fazer num diagnóstico de bomba. A gente tem que, vamos recordar, a gente tem que medir o quê? Resistência da bomba,
alimentação da bomba positivo, negativo, a amperagem consumida. A gente tem que fazer o quê? Verificar a integridade da linha de combustível, que é o que eu acabei de citar agora. O que é que a gente tem que checar na integridade da linha de combustível? Estado do filtro de combustível. Por quê? Porque se eu tiver o filtro entupido, o que vai acontecer? Não precisa ele estar necessariamente 100% obstruído, mas se ele tiver um pouco sujo, o que vai acontecer? A minha vazão vai cair. E aí você pode condenar uma bomba à toa. Então o que eu faço? Quando eu penduro o manômetro aqui, eu meço a vazão, eu já mato se eu tenho um problema no filtro, se eu tenho um problema lá nos injetores. Por quê? São 4 injetores. Se aqueles injetores eles não estiverem muito bom, acaba derrubando o valor da minha vazão. E o manômetro ele faz justamente isso. Ele mede o fluxo de combustível que está passando por ele. Isso é fundamental no diagnóstico.